disse, o nível sonoro, ele é utilizado, né, para a gente, como é que eu posso dizer, ele é utilizado para a gente medir o volume do meu som, o volume do nosso som. Ok? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não. Ok. Então, esse nível sonoro, observe que ele depende aí da intensidade sonora. Porque esse I aí, ó, que você está vendo, esse nosso I, é a nossa intensidade sonora. Essa intensidade sonora, pessoal, ela é calculada com uma equação específica, né? Acabou ficando em cima aqui. Vou apagar aqui. Intensidade está aqui do lado limiar. Ok? Desse jeito. Então, a intensidade sonora, essa intensidadezinha aqui, né? O som, dividido pela intensidade limiar, que vale 10 elevado a menos 12. Está até aqui, ó. Ok? E essa intensidade sonora, nós calculamos através dessa equação. Ó. Aqui seria a potência da fonte. Temos a potência da minha fonte, dada em watts. E aqui seria a área de alcance. Como nós trabalhamos aqui em 3 dimensões, a área de alcance vai ser, né, devido ao fato também da onda sonora se propagar de forma esférica, né? A propagação da onda sonora se dá de forma esférica, então aqui vai ser a área da esfera. Então, a área é 4 pi r ao quadrado. Apenas aqui para a gente lembrar, né, de geometria espacial. 4 pi r ao quadrado. Acho que é o Kleber, né, que trabalha com vocês, é isso? Ou estou errado? É assim? Ele trabalha geometria espacial com vocês. Área de figuras espaciais. Não é, pessoal? Eu estou errado. É. Isso? Bom. Então aqui, aí a unidade, né, da intensidade limiar, ou dessa intensidade I aqui, a unidade é watt por metro quadrado, já que estamos trabalhando a razão da potência pela área. Vamos aí watt por metro quadrado. Ok? Aí a potência da fonte sonora e a área de alcance. Dúvidas, pessoal, quanto ao nível sonoro? Perguntas? E, tudo certo? Ok. Vamos lá. Fenômenos da acústica. Então, nós temos aqui alguns fenômenos, né, a serem trabalhados. O primeiro deles tem a ver com a reflexão do som. E essa reflexão do som, dependendo da posição do meu obstáculo refletor, eu posso ter um tipo de fenômeno diferente. Por exemplo, nós sabemos que a percepção entre dois sons se dá em um tempo de 0,1 segundos, né? Considerando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Então você consegue perceber, né, o som refletido do som direto, né, você fazer a diferença entre o som refletido e o som direto, se por acaso esse obstáculo refletor estiver a uma distância média de 17 metros. Viu isso em aulas passadas, né? Então você consegue claramente escutar o diferencial, o som direto do som refletido. Aí o que acontece? Se por acaso eu tiver a diferença entre esses dois sons, né, sendo menor do que 0,1 segundo, eu tenho a minha reverberação. Ok? Se for aproximadamente igual, ou seja, um pouquinho menor do que 0,1, observe que eu coloco aproximado, então um pouco menor do que 0,1, eu teria o meu reforço, um som mais limpo, mais claro, de menor intensidade.
A reverberação já é aquele som metálico que se estende, né? Você está dentro de uma sala um pouco mais fechada, você tem aquele som metálico que se estende, nós temos a nossa reverberação. O reforço, ele já não tem essa extensão, som de melhor qualidade, mais limpo, de melhor intensidade. Já o eco, ele ocorre quando eu tenho um tempo maior ou igual, observe aqui, posso até colocar o igual, maior ou igual a 0,1 segundo. Aqui é aproximadamente, quase igual a 0,1 segundo aqui, então é antes, né? É maior ou igual. Quando você tem essa barreira, então, aqui a 17 metros ou mais, né, do seu observador, você consegue observar o seu eco. Tudo isso por causa desse tempo de percepção. Beleza? Tudo certo aí nesses três fenômenos? Tudo tranquilo? Boa? Tudo certo. Vamos lá. Na sequência, nós temos a interferência. Então, lembre-se que a interferência do som se dá quando tem sons de mesma frequência se encontrando. Aí aparece também a história do batimento. O que seria o batimento? O batimento, ele é semelhante à interferência, porém, ele vai ocorrer entre sons que têm frequências ligeiramente diferentes. Então, imagine que você tem dois sons aqui, de frequências diferentes, e ao se encontrarem, esses sons formam esse padrão aqui, ó. Cada aumento de amplitude, observe que a amplitude aumenta e diminui, aumenta e diminui. Cada variação de amplitude que você tem, seria o aumento de amplitude, isso aqui seria um batimento. Então, isso é a formação de um batimento. Na intensificação do som tem um batimento. Ele vai ficar pulsando como o batimento de um coração mesmo. Vai ficar, hora aumenta, hora diminui, certo? Daí nós iremos trabalhar dois tipos de frequências aqui. A primeira frequência é a frequência da minha onda resultante. Observe que a frequência da onda resultante, ela é constante. E temos também a frequência de aparecimento dessa intensificação do som, a frequência de aparecimento desses batimentos. Então, essas duas frequências são dadas dessa maneira aqui, ó. A frequência resultante é a soma das duas frequências dividido por 2, que é a frequência dessa onda resultante aqui, e a frequência do batimento se dá simplesmente pela diferença da frequência dos dois sons originais, né? Subtrai um pelo outro, então você tem o seu batimento. Se as frequências são iguais, note que a frequência do batimento vai dar igual a zero, então você não tem mais o batimento e sim uma interferência. Ok? O outro e último fenômeno, né, que a gente vai ver aqui é o fenômeno do efeito Doppler. É que o efeito Doppler acontece tanto para o som, mas também acontece para a luz, é o efeito Doppler-Fielder, né? E esse efeito se dá pelo fato de você ter uma, digamos assim, uma mudança aparente na frequência do som devido ao deslocamento relativo da sua fonte. Então, o que seria deslocamento relativo? Seria essa minha fonte ou se aproximando do meu observador ou se afastando. Então, quando a fonte aproxima do observador, note que as frentes de onda ficam mais próximas. Então, aparentemente, esse cara que está aqui, ó, com a minha fonte se aproximando, vai ter a frequência aparente desse som aumentando. Já para o cara que está a fonte se afastando, né, note que os comprimentos de onda estão cada vez maiores, ou seja, as frentes de onda demoram cada vez mais a chegar até ele. Então, aparentemente, a frequência para ele tende a diminuir. Ok? Então, isso acontece devido à onda chegar mais rápido na aproximação e mais devagar no afastamento, gerando esse efeito de aumento ou diminuição de frequência. Ok? Então, o que é que acontece? Aqui nós teremos como calcular a frequência aparente, que geralmente é o que vai acontecer nas nossas questões. Eu vou dizer aqui, ó, que a minha frequência aparente é igual à minha frequência original. Aí aqui eu vou ter uma relação, ó, da velocidade do som com a velocidade do observador, numerador, e no denominador, velocidade do som com a velocidade da fonte. Porém, essa relação trabalha com ordem de operação trocada, seja na aproximação, seja no afastamento. Quando há aproximação, ó, numerador mais, denominador menos. Quando há afastamento, numerador menos, denominador mais. Ok?
Perguntas quanto aos fenômenos da acústica, pessoal? Alguma pergunta? Ô, Bruno, Não. Fala. Pode eu falar. queria só fazer uma observação que é quando você falou de efeito Doppler, que eu achei interessante porque eu tinha visto que também usam esses cálculos para astronomia, que é no caso para Isso, observar planetas distantes, isso, que no isso. caso é exemplo, se o planeta, eu acho que é assim, se ele estiver se aproximando da gente, ele emite luzes com espectro vermelho, porque eu acho que são de menor intensidade, alguma coisa assim. Só que se o planeta estiver se afastando é vermelho, é azul, no caso. Isso, Aí é isso. interessante isso também. Exatamente. Que é o efeito Doppler Fuse, que é o efeito Doppler para a luz. Realmente é isso daí. Sim, sim. Por- Porque você consegue, por exemplo, a ideia que se teve do Big Bang foi justamente observando estrelas, né, no céu e vendo a frequência na qual essas estrelas estariam passando. Porque a tendência, ao observar, né, algumas estrelas começaram a observar que a frequência dessas estrelas tendiam a puxar para o vermelho. A frequência deles estariam emitindo uma luz vermelha. Então, se é vermelho, se você olhar lá no espectro eletromagnético, a luz vermelha é a que tem, digamos assim, uma das menores frequências. Então, se eu estou puxando para o vermelho, é porque aquela estrela está se afastando, afastando-se tanto a ponto de algum momento ela poderia estar próxima. Aí vem a ideia do Big Bang. Então, realmente, você consegue ver essa questão da aproximação ou do afastamento através da cor da luz que está sendo emitida por aquele astro. Realmente tem razão você aí nessa parte. Então, utiliza-se também para saber a aproximação e afastamento, né, de alguns astros. Muito bem. Corretíssimo. Beleza? Mais alguém, pessoal? Mais alguém? O microfone da Nicole está alto. Maria. Que? Está dizendo que seu microfone está alto, Juan. Maria. Eu estou ouvindo normal aqui, né? Tá de boa. Vamos lá. Posso passar? Pode ser? Vamos lá. Pode. Então vamos aos instrumentos sonoros. Temos instrumentos de corda e instrumentos de sopro, né? Os instrumentos de corda, né? Eles são observados neles os harmônicos formados, né? Que são os tipos de interferência que vão ocorrer de acordo com os ventres. Então cada ventre vai formar um harmônico diferente. Então se eu tenho ondas estacionárias, que é justamente o que acontece nos instrumentos sonoros, ondas estacionárias sendo formadas em cordas, eu consigo observar o harmônico pelo número de ventres. Lembrando sempre que, seja qual for o meu instrumento sonoro, o primeiro harmônico é sempre chamado de harmônico fundamental. Ok? O harmônico de número 1. Então, o primeiro harmônico, note que eu tenho um ventre. No segundo harmônico, olha só, temos 2 ventres. Temos 1, 2 ventres. 1, 2 ventres. No terceiro harmônico, tenho 1, 2, 3 ventres. Ok? É importante lembrar a equação que relaciona o comprimento da corda com o comprimento de onda. E também a equação que relaciona a frequência, né, com o comprimento da corda e a velocidade da onda. São duas equações básicas, né? Então, a primeira é essa daqui, ó, me diz que o comprimento da minha corda é igual a n, que é o número do meu harmônico, vezes lambda, que é o comprimento de onda, dividido por 2. Essa é a equação que relaciona o comprimento da corda e o comprimento de onda. Geralmente utilizamos essa equação para achar o comprimento de onda. Nessa outra aqui, a gente utiliza para achar a frequência da onda resultante. Então, vou dizer que a frequência é igual a n, mais uma vez o número do harmônico, vezes v, que é a velocidade da onda, né, dividido por 2 vezes L, onde L é o comprimento da minha corda. Para tubos sonoros, né, caso tubos abertos nas duas extremidades, a equação acaba sendo a mesma, não vai mudar. A diferença é que aqui nos tubos abertos nós iremos contar os harmônicos de maneira diferente.
E também, né, aqui nós não teremos uma corda vibrando. No tubo sonoro, né, no tubo aberto, nós teremos o ar vibrando. Então, aqui é a vibração do ar. Então, aqui, ó, o primeiro harmônico se dá quando eu tenho um nó. Então, se eu tenho um nó, tenho o meu primeiro harmônico. Se eu tenho dois nós, ó, dois nós, eu tenho o meu segundo harmônico. Se eu tenho três nós, olha aqui, um, dois, dois, três, três nós, temos aí o nosso terceiro harmônico. Como eu disse, a equação é a mesma, não vai mudar, certo? Você só tem que tomar cuidado com os tubos que são fechados em uma extremidade. Por quê? Os tubos fechados em uma única extremidade, eles formam apenas, extremamente importante isso, pessoal, apenas harmônicos ímpares, e somente harmônicos ímpares. E cada ventre que vai aparecer, seja completo ou seja pela metade, você pode contar como sendo um harmônico ímpar. Então seria assim, por exemplo, eu tenho um ventre, eu tenho o meu primeiro harmônico. Se eu tenho dois ventres, eu tenho o meu primeiro, terceiro harmônico. Vou até fazer de uma maneira diferente. Vou botar aqui. Tenho o meu primeiro, terceiro harmônico. Tenho três ventres. Primeiro, terceiro, quinto harmônico. Aí você me diz, mas por que, professor? Vamos lá. Se você observar aqui direitinho, em cordas e em tubos abertos, eu tenho ventres completos. Está vendo aqui, ó? Então, cada ventre completo é um harmônico. Aqui eu tenho metades de ventres, um quarto, né? Tanto é que a sua equação aqui, ó, agora, ao invés de ser sobre 2, vai ser sobre 4, porque é metade de um ventre. Então, se aqui era 2, metade, né, seria sobre 4 aqui. Então, você pode pegar aqui um quarto de onda, 1, 2, 3 quartos de onda, 1, 2, 3, 4, 5 quartos de onda e assim por diante. Então, eu nunca vou conseguir ter 4 quartos de onda aqui. Por quê? Porque nessa extremidade aqui eu sempre tenho um quarto de onda aberto. E na outra extremidade eu sempre tenho um nó. Devido a esse padrão que eu tenho que ter, que sempre vai aparecer, um nó na extremidade fechada e um ventre aberto na extremidade aberta, eu só vou conseguir formar aqui harmônicos ímpares. Nós contamos quartos de onda e por isso, né, que eu tenho apenas harmônicos ímpares. E a minha equação é sempre dividida, a única diferença, né, daqui para cá, é que minha equação é dividida por 4. Ok, pessoal? Perguntas? Dúvidas aí? Tudo certo? Tudo certo. Beleza de Deus. Então, essa foi a nossa revisão. Ok? Vamos fazer a nossa chamadinha aqui. Vamos lá, já até baixei aqui. Alguém falou aqui no chat. Tudo bem. Vamos à nossa chamada. Vamos abrir. Olha aqui. Então, segundo ano. Ver quantas pessoas, né? Tudo certo. Vai acrescentar. Ok. Temos 23 pessoas. Somos um total de 30, vocês, né? Olha aqui, ano.
pessoas. Vou copiar aqui também para o primeiro ano. Então, eles. E ok. Vamos lá, vamos aos faltosos. Ver quem faltou. Deixa eu ver aqui. Quem faltou? Vamos lá. Vocês conseguem visualizar, pessoal, quem faltou aí? Tá aqui a Alice, as duas Anas Lauras, a Anne, o nosso coleguinha Antônio, infelizmente, faltou. Antônio faltou. Deixa eu ver quem mais. Bruno está aqui. Os dois Filipes também. Francisco, Giovana, está aqui. Os dois Joões estão aqui, muito bem. Juliana também está. Tá o Cauã, tá o Léo. A Lívia faltou, não foi? Faltou Lívia. Lívia faltou. Vamos lá. Quem mais? Marcelo está aqui. Fala. Ô Bruno, o Juan pediu pra avisar que a internet dele tá caindo. De quem? O Juan pediu pra avisar que a internet dele tá caindo o tempo Não, todo. de boa, mas ele já consegui pegar ele aqui na chamada. Tá de boa. Aí Marcelo está aqui. Maria Clara, Maria Francine está aqui. Maria Júlia. Mariana Costa. Mariana Costa, né? Mariana Costa também faltou. Mariana Costa. Sofia William. Mariana Costa. A Sofia e o William. Sim. Sofia e o William. Costa. Sofia. O Nicolas também. O Nicolas, né? O Nicolas faltou. E mais um. Eles são 30, né? Faltando um ainda. Deixa eu ver quem foi. Eu saí na chamada, Bruno. Saiu, você tá aqui. Tá na chamada. Maria Júlia, Maria Francine, Mariana Severiano, Nicolas. A Sara, eu acho. É a Sara, ela mesma. É a Sara. A Sara não se encontra aqui. Exatamente. Ela mesma. Exatamente. Ok. Vamos finalizar a nossa gravação aqui. Vai interrompendo a gravação.